3. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 21 de maio de 2023 podem estar conosco, reunidos em nome do Senhor Jesus. Este é o nosso culto ao nosso Deus e nós agradecemos a Ele, acima de tudo e primeiramente, por esta oportunidade deste final de dia, início de noite. Amém. Vamos orar juntos para iniciar então. Ó Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem concedido das tuas bênçãos, imerecidas, mas recebidas de tuas santas mãos. Nossa. Tu és Deus fiel, que não falha, não falta, é o nosso escudo sempre presente, nossa fortaleza, é aquele que é o nosso provedor, é o nosso redentor, é o nosso salvador, é o nosso consolador. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Usa cada um desses teus filhos para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Nossa. Aonde cada um de nós estivermos. E neste momento que podemos estar reunidos compartilhando a tua santa palavra, é um privilégio para cada um de nós. E nós te bendizemos, porque não merecemos e sermos mensageiros desta palavra. Maravilhosa palavra de salvação. Que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, aceita o nosso louvor, atende a súplica deste teu filho que busca a ti com o coração quebrantado e contrito, sabendo que o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas. Alcança também aqueles que nos veem através da internet, que o Senhor esteja ali abençoando cada lar, cada família. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai amoroso, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a Lúria? Então, tá. Já entrou. Então, este terceiro domingo do mês de maio de 2023, a temperatura já começou a melhorar um pouco, mas ainda estamos no período de chuvas, então temos que ter um cuidado especial, principalmente aqueles que saem e têm que sair no período de chuvas, no momento que está chovendo. Então, que o Senhor continue a estar conosco, guardando a cada um desses teus filhos. Nós temos como tema, como alguns já sabem, então, uma pergunta. Você quer ser uma bênção? Então, ô Senhor Jesus, então, para ser uma bênção nas mãos do Senhor, para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, para ser bênçãos nas mãos do Senhor. E o nosso texto está no livro de Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Um texto bem conhecido, mas que é sempre bom relembrar. Então, aqueles que têm a sua Bíblia, que puderem abrir a sua Bíblia, onde quer que esteja a sua Bíblia, ali os irmãos podem então juntos conferir os versículos de 1 ao 3 do capítulo 12 do livro de Gênesis. Assim diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o nosso texto é tirado desta frase, o nosso tema é tirado desta frase, e tu serás uma bênção. Então, o Senhor quer que todos possamos ser uma bênção nas mãos do Senhor, utilizados, porque esse é o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Sermos uma bênção, não uma maldição. Sempre se lembrando de Balaão e Balaque, para quem não se lembra. Não? Então,
esse texto que também fala sobre a obediência e a desobediência. Então, tudo isso aconteceu com Abraão, porque ele então foi obediente e demonstrou uma obediência sincera, uma obediência real e viva, e a confiança que ele sempre teve em Deus. Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, com os 2 hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos, um de número 115, 115, e o segundo 225, 225. Então vamos ao hino 115, trabalhai e orai. Então, ele também fala em trabalhar na seara e orar, que esse deve ser o nosso dever, a nossa obrigação de orar e trabalhar na seara do Senhor, ao qual o Senhor deu esse privilégio aos homens de proclamar a palavra dele. Vamos então, irmão? 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Amém? Sim, na obra do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Então, trabalhar na obra, na seara. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Está na palavra. Então, vamos fazer aquilo que sempre estiver ao nosso, no mínimo, aquilo que estiver ao nosso alcance, aquilo que o Senhor nos concede, e não ficar omisso, não ficar tímido, mas levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não a conhecem. Amém. Se eles vão aceitar ou não, está nas mãos do Senhor, porque Ele é aquele que nos faz crer, Amém, aquele que nos acrescenta a fé. Tudo vem dele, tudo é por Ele, não é pelo nosso bom falar, mas pelo nosso falar da palavra do Senhor. Então, essa deve ser essa é a nossa obrigação, o nosso dever, porque Jesus deu este mandamento. Ide. Então, vamos. O segundo hino, de número 225, 225, Ser valente, é o título. Então, ser valente, não é brabo, não.
é valente. Mas depende então da situação. Claro que a palavra de Deus diz que aquele que vê o mal se afasta do mal, não vai contra, não vai em direção ao mal para ser valente numa situação dessa. Não. Resistir. Então, na batalha contra o mal, ser valente. Então, qual é essa batalha? Na nossa batalha que é contra o nosso inimigo. Só temos um inimigo, que não são homens nem mulheres, mas o nosso inimigo é espiritual, e é o diabo, Satanás. Então vamos ser valentes e vamos então resistir a ele, e ele fugirá de nós. Para isso precisamos ser valentes e ter o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Ok? 1, 2, 3. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos ao redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o evangelho a proclamar, ser valente, no Japão, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Aleluia. Então precisamos ser valentes, como o Senhor disse para o profeta: ser valente. Então, não desanimar. As dificuldades vão aparecer e continuam ocorrendo, sim, na vida de todos. Quer cristãos, quer não cristãos, quer de qualquer denominação, todas as coisas ocorrem igualmente a todos daqueles que estão debaixo do sol. É uma mistura de versículos eu fiz. Mas é verdade. Então, todas as coisas ocorrem igualmente a todos.
e sabemos que precisamos, então, ter esta valentia do Espírito Santo, esta ousadia que o Espírito Santo nos concede de proclamar a palavra do Senhor. Amém. Mais uma vez, nesse nosso momento de oração, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, agradecemos também a cada um desses irmãos que sempre estão conosco, nos incentivando a continuarmos nesta forma e proclamar a palavra do Senhor. Aqueles que estão nesse momento, aqueles que nos veem através de um vídeo, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um desses lares. O Senhor e somente o Senhor poderá recompensá-los devidamente. Mas Amém. aqui expressamos então a nossa gratidão a todos vocês. Gostaria de agradecer ao Senhor então por mais uma semana que se passou e que o Senhor então esteja abençoando a cada um desses teus filhos, a cada um desses pedidos. Tivemos então a alegria de rever a nossa irmã Nonaka, esta senhora que nós já conhecemos de décadas e que então teve um problema de saúde e aos 94 anos foi operada, mas hoje pela manhã, pela misericórdia do Senhor, ela já estava na casa do Senhor, alegre, andando para cá e para lá, conversando como se nada tivesse acontecido. Então esta deve ser a confiança e a alegria do cristão e que ela ainda possa ser usada para proclamar a palavra do Senhor como ela sempre fez. Então que o Senhor abençoe o lar dela. Então ela já não tem esposo, mas os filhos moram distantes, por isso acrescente nas vossas orações este pedido que estamos fazendo. A nossa irmã Nonaka. Não somente ela, claro, todos nós carecemos e precisamos das vossas orações, mas a nossa oração é intercessória em favor de outros, então que o Senhor esteja abençoando. A irmã Bianca, então, esteve no início, antes de iniciarmos, mas como ela não pode estar conosco, ela está na Grécia, e um lugar assim desolado, com certeza não tem um sistema de comunicação efetivo e também ela está a passeio, mas vamos orar em favor desta jovem que também tem trabalhado arduamente. Vamos começar então com a irmã Mico, por gentileza aqui, a irmã Luzinete, por gentileza. Alô. Paz. A paz. Perfeito. A paz. Estamos ouvindo, irmã. Pode se pronunciar. Sim. Oi, Lu. A paz. Sim, ó Deus. Amém. Então, o pedido... Sim, ouvimos. Só vou aqui repetir, mas... Então, a irmã Luzinete pede oração também em favor da nossa nação, mas em favor de um propósito que eles têm no coração de abençoar, mas sempre um empecilho ou outro irá aparecer. O inimigo sempre quer frustrar o desejo e o intento do nosso coração, sempre que esse intento é para a honra, louvor e glória do nome dele. O inimigo com certeza colocará empecilhos, mas o Senhor é maior, o Senhor com certeza confiamos e temos esta esperança viva que o Senhor dará a resposta a este casal. Irmã Luzinete, seu esposo, irmão Alexandre. Também
E também sempre agradecido a esta oportunidade que o Senhor nos dá, apesar que são 6 horas da manhã para ela, mas o Senhor esteja abençoando também os nossos irmãos ali em São Paulo, os familiares da nossa irmã Lozinete. Deus abençoe. Kaoru Uemura e Simone Uemura, por gentileza. Oi, bom dia. Senhor Jesus. Ele profetiza algumas coisas do que ele sente do Espírito Santo para passar para todo mundo. Foi uma bênção hoje. Amém, Jesus. Diferente, Oh. né? Ele profetizou cada um. Então foi muito bom. E quero pedir oração para nós. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluias. Júlio Kaoru. Amém. Então, nosso irmão Júlio Kaoru Emura e a esposa Amém. também agradecem ao Senhor e pedem as vossas orações em favor da reunião de senhoras às quintas-feiras e também que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas e esse crescimento espiritual que é necessário a cada um, que o Senhor possa estar concedendo a cada uma dessas irmãs e a cada um de nós. Irmã Renata, por gentileza, está nos ouvindo? Paz, Senhor. Graça e paz. Irmão Melvin. Eles aceitaram os missionários, tem bastante desafios aí para você cumprir, mas são casados, têm 2 crianças, eles têm um propósito de ficar lá para evangelizar através do futebol. Johnny, que é o marido, ele faz parte da Associação Católica de Cristo. Então, ele tem um propósito com o futebol e quer levar a palavra de Deus para as crianças lá na região tribal, principalmente ao pé do Himalaia. Senhor. Os desafios são bem grandes. Sem dúvida. Eles têm feito algumas viagens justamente para divulgar o trabalho deles, né? E conseguir o suporte da geração, suporte financeiro. Mas eles realmente pediram porque os desafios são bem grandes, mas até agora o fruto é fiel, porque eu acredito que vão conseguir cumprir o que eles têm que cumprir até essa data. Né? Amém. E é isso, pastor. Eu agradeço por aqui. Benção. Senhor Jesus. Então, agradecemos, irmão Melvin. Pede oração, então, em favor do nosso irmão missionário. Também, né, dos nossos irmãos. Aqui na nossa direita, temos os nossos irmãos Anderson e Keiko, por gentileza. A paz dos irmãos. Senhor Jesus, a paz. Só temos a agradecer pela semana que Deus nos deu, abençoada, nos livrando dos perigos. Aleluia. Agradecer por mais um ano de matrimônio que Deus nos concedeu na sexta. Grande Deus. E que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando a todos que estão nos assistindo. E continuar orando pelo tio da Keiko, que graças a Deus ele vai se batizar. Aleluia. Dia 3 está descendo as águas. Com fé em Deus. Quantos anos de casamento? 20? 16. 16? Amém. Amém. Logo, logo você me alcança. Deus quiser. Aleluia. Muito grato. Keiko? Oi. É a mesma coisa que o Anderson, né? Agradecer. Amém. Pelo aniversário de casamento e pelo meu tio, né? Graças a Deus ele vai se batizar. Amém. Deus abençoe. Então, muito grato.
Nishimura Kyodai, yoroshiku onegai shimasu. boa noite. Ah, boa noite. Ô, Sachiburi. Bom dia. Bom dia, Janinho. 先週の月曜日から水曜日まではい。湿疹ができて、アレルギーで、うんもう全身湿疹だらけになって、薬のせいかなと思ったんですけれども、薬じゃなくて、木曜日に病院に行ったら、引いてきて、ジンマシンだったみたいなんで、急性の。だから、薬の制度じゃない問題ないですよと、今引いてますけど、また、体調が疲れてる時とか、そういう時に出てくる可能性があるんで、薬をもらって、帰ってきました。だから問題なかったんで、今日日曜日はもう、教会行った時も問題なく、マシン出なくて、本当にありました。でも感謝。それ、のことにつきます。以上です。ありがとうございます。はい。Ele ficou com alergia de segunda e quarta, pensou que fosse alergia simples, né? Mas foi no médico, falou que era uma urticária, né? Que geralmente não é pelos remédios que ele toma, não é efeito colateral, mas ele acha que é mais pelo cansaço. Aí tomou remédio, né? Foi receitado, tomou remédio, graças a Deus melhorou e hoje pôde assistir o culto na igreja de Nahara de manhã. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Maria? A paz do Senhor. Paz do Senhor. Estava preocupada, né? Fica perto, irmã. Tá cortando. Estava Mais perto. Está cortando o seu som. 3 dias foi assim, difícil para ele, mas Oi. graças a Deus melhorou. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Estou bem, graças a Deus. Muito grato. E- Deus abençoe. A honra, o louvor e a glória ao nosso Deus. Então, irmão Nishimura. Pelos irmãos que estão bem, graças a Deus. Amém. Então, o nosso irmão Nishimura, que teve então essa dificuldade, o Senhor já tem abençoado, hoje ele pôde estar conosco, a irmã Maria também, então, reiterou o pedido de oração, o agradecimento, porque o Senhor é benigno e bondoso e tem abençoado esse casal, e pudemos estar reunidos nesta manhã, juntos aqui na igreja. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês também por vossa participação de estarem conosco sempre ao nosso lado. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui com a irmã Mieco, então, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor Só Jesus. temos que agradecer a Deus, né, pelas oportunidades, por cada um irmão presente, e os que não estão presentes também, os que assistem no live, em nome de Jesus, te agradecemos. Agradeço novamente, não repetição, mas pela vida da irmã Nonaka, né, de 93 anos, que teve que fazer uma cirurgia endoscópica intestinal. Tá melhor, mas não curada ainda, porque vai e volta, ainda tem que ir para o médico, né, fazer o check-up. Então, tá um pouquinho mais fraquinha, mas hoje pude assistir o culto presencial, uma grande oportunidade. E continuar orando, que semana que vem é Pentecostes Day, né, dia de Pentecostes, né, que cada um dos irmãos concentrem e como que meditem para que sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar juntos. E a cada um desses irmãos que tem o vosso pedido de oração, esses que nos veem através da internet, que o vosso pedido também possa chegar até o trono do Senhor e Ele possa responder e conceder, então, o desejo do coração de cada um desses. Amém. Ó Deus justo, santo e bom, Ó Senhor, a esses que estão nos vendo através deste vídeo, Senhor, cada te lar, cada agradecemos, família, Senhor, a cada pessoa possa ser presente, Senhor, vasos de honra em tuas mãos santas,
Santo possam Deus, proclamar a Santo tua Deus, palavra, Santo Senhor, possam confiar na tua palavra, te possam agradecemos, perseverar Senhor, na tua por palavra, cada vida, ó Senhor, Senhor, por ser e vaso possam de honra, proclamar esta Senhor. palavra com alegria no coração. Ó, Trabalhar Senhor, e orar deve ser o nosso ó, propósito também no reino do Senhor. 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 Abençoa a cada um desses. Esses também que Ó, estão Senhor. conosco neste momento, aqueles que não puderam estar conosco nesta oportunidade, que moram aqui neste país, que o Senhor também esteja visitando cada lar, cada família. Os nossos familiares todos, continua a abençoá-los abundantemente, ricamente, porque têm também se dedicado à tua obra, ó Deus É, Santo. Senhor. Te agradecemos por esses casais que estão conosco, ao Anderson, que o Senhor concedeu mais um ano de vida junto com sua esposa e a sua esposa junto com o Anderson, que o Senhor ali esteja abençoando o trabalho das mãos desse casal, assim como os familiares do Anderson, os familiares da nossa irmã Keiko, a cada um desses que necessita e carece. Ó Senhor Deus e Pai, a tua presença. Este privilégio deste tio da nossa irmã Keiko possa descer as águas batismais e possa sepultar os pecados ali naquele dia e possa confiar e crer na salvação e na vida eterna que há em Cristo Jesus, teu Filho amado. Ó Senhor, abre o coração e o entendimento. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Também pelo nosso irmão Nishimura, a sua restauração. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e que ele possa estar alegre de estar na tua casa, assim como a sua esposa, também a nossa irmã Maria, que o Senhor ali esteja abençoando continuamente, como tem feito, e somos testemunhas da tua presença neste casal. No nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos continuamente que tu estejas com ele. Assim como a nossa irmã Luzinete, o seu lar, a sua família, esta tua filha que tem dedicado a vida toda, a vida inteira, para a honra, louvor e glória do nome do nosso Deus, que o Senhor esteja atendendo ao desejo, ao anseio desses corações, assim como do seu esposo, em ser bênçãos em tuas santas mãos. E sabemos que o teu nome será glorificado, Pai. Por isso te pedimos, ó Senhor, atende ao pedido e à súplica deste casal, para que tudo seja feito segundo o teu querer e a tua vontade, e no tempo por ti determinado, todas essas coisas serão esclarecidas no santo e precioso nome do teu Filho Jesus. Abençoe os familiares que estão próximos, ali em Santa Catarina, os familiares que estão em São Paulo, continue a estar com eles. Pelo nosso irmão Melvin, ao seu lar, à sua família, à sua filha Débora, à sua esposa Renata, aos familiares da nossa irmã Renata, aos familiares do nosso irmão Melvin. Continua a abençoá-los, pois o Senhor tem estado com eles e temos ouvido e presenciado que o Senhor é bom e o Senhor é Deus fiel e que não desampara nunca. A este homem de Deus, a este missionário que foi relatado pelo nosso irmão Melvin, que o Senhor esteja com eles. Sabemos que o Senhor estará com ele, porque se ele proclamar a tua palavra com sabedoria, no poder do teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, estas almas tão carentes naquele país que ele está indo serão transformadas, e o poder do teu Espírito Santo que nele habita, ó Senhor, dará esta ousadia e este entendimento de proclamar a tua palavra no conhecer do teu Espírito Santo que revela a tua palavra, no nome de Cristo Jesus. Aplana os caminhos deste missionário e de cada um daqueles, Senhor, missionários que levam a tua palavra, muitas vezes com dificuldade, se não todas as vezes, mas muitas vezes com dificuldades, mas a tua palavra será proclamada em todos os cantos da terra, no nome de Cristo Jesus, ao lar e à família deste teu filho e de cada um desses missionários que estão indo de país em país para levar esta preciosa palavra santa. Também te agradecemos pela presença da irmã Simone, junto com seu esposo Júlio Cauremura, a sua filha Sofia, o seu filho Noah e aqueles irmãos ali que estão na igreja do pastor Cusso, juntamente com aquele missionário que tem estado e tem, Senhor meu Deus e Pai, revelado a tua palavra, o teu querer e a tua vontade àqueles teus filhos que ali estiveram. No nome de Cristo Jesus, sê com cada um desses pedidos, ó Deus Santo. Nós te agradecemos
te pedimos, não porque merecemos, mas porque confiamos na tua preciosa e poderosa presença. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em favor da nossa irmã Nonaka, não nos esquecendo desta tua filha que proclama o teu evangelho há muitos e muitos anos, várias décadas, e o Senhor a tem restaurado, apesar desta idade avançada, mas o Senhor os tem restaurado e somos testemunhas vivas de que o Senhor é Deus fiel e não desampara nunca. No nome de Cristo Jesus, abençoa ela, aos familiares dela, e que cada um possa compreender que é a tua mão forte trabalhando em nosso favor. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Então agradecemos a Deus sempre com o nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças, porque Ele merece e ainda no tempo oportuno Ele dará a solução de cada problema. Por isso que as dificuldades vêm, mas sempre é para benefício de cada um de nós, ainda que nós não gostamos passar por provas, mas a prova e a aprovação vem é para a edificação de cada um de nós. Então, voltando ao nosso texto de Gênesis, onde nós temos neste capítulo a presença deste grande homem de Deus que foi Abraão. Então, sabemos que a vida de Abraão serve de exemplo para todo cristão. Se pudermos seguir os passos dele, primeiramente os passos de Jesus, com certeza, mas muitos são exemplos bíblicos de que podemos adotar na nossa vida. E também muitos exemplos bíblicos que não devemos adotar na nossa caminhada cristã, é claro. Então, crer e confiar em Deus como Abraão creu e confiou. Então, Abraão creu e confiou. Isso, né, nos torna cada vez mais abençoados e também nos torna abençoadores. Então, Abraão foi abençoado, nossa, maravilhosamente. E ele também se tornou uma bênção? Sim, com certeza. Porque lemos que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, ele foi um abençoador também. Então, crer e confiar no Senhor, neste nível em que Abraão creu e confiou, nós, com certeza, vamos ser abençoados. E vamos ser abençoados para poder sermos abençoadores. Ou seja, abençoar outros. Não é para abençoar a mim mesmo e terminou, então, se encerrou os elos da corrente. Não, continua assim para abençoarmos outros. Então, assim como foi Abraão, Deus quer que sejamos uma bênção para outros. Então, você já pensou que pode ser uma bênção para outros? Sim, de várias formas podemos ser um canal de bênçãos na mão do Senhor para outros. Né? Agora, o que é que nós temos de maior valor? Então, o que é que cada um de nós dá mais valor? Ao ter, ao possuir ou ao ser? Então, é este que é o ponto onde Abraão se diferencia de outros personagens bíblicos. Não de todos, claro, mas de alguns que preferiram ser, né? Ou melhor, ser do que ter. Outros personagens bíblicos registrados preferiram ser do que ter para si próprios. Assim como Jesus, como eu comentei há algum tempo atrás, então Jesus andou de barco, mas o barco era emprestado, não era dele. Então ele não tinha o barco. Ele não tinha, o jumentinho também não era dele, era emprestado. Então Jesus sempre procurou ser e não ter. Assim, devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, com certeza. Então o verbo que ele está usando está no imperativo. Em português nós dizemos no imperativo, ou seja, se tu uma bênção significa seja você uma bênção. Então é um dever, isso é uma obrigação.
Então, o ser deve dominar sobre o ter. Não estou dizendo que você não pode pedir nada em seu favor. É óbvio, eu preciso de saúde, eu tenho que perguntar ao Senhor, pedir a Ele. Então, isso é o ser para mim, o ter para mim. Agora, eu preciso ser algo de valor nas mãos do Senhor, acima daquilo que eu possa ter. Então, eu necessito das coisas desse mundo, todos nós necessitamos das coisas deste mundo. O nosso alimento, o nosso vestir, o nosso ir, o nosso voltar, o nosso local de trabalho. Mas, para tudo isso, tem um propósito de sermos bênção nas mãos do Senhor. Então, alguns invertem os valores predominantes do reino de Deus. Quais são os valores predominantes do reino de Deus? Então, amor, bondade, generosidade. E alguns, ou muitos, então acabam dando mais importância aos valores deste mundo, como o materialismo, o consumismo, a ganância e o egoísmo, que são coisas deste mundo e que Paulo escreveu que realmente é maléfico a cada um de nós e também àqueles que estão próximos de nós. Então, amor, bondade, benignidade, aquela lista que Paulo deu. Eu só coloquei esses 3 aqui, amor, bondade e generosidade. Mas são os frutos do Espírito, já que nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a mente de Cristo. Então, vamos deixar de lado o materialismo exagerado, o consumismo exagerado, a ganância de ter, e depois vai levar para onde? Não, vai ficar aí e outros vão usar daquilo que nós conseguimos e não vamos utilizar aquilo para nada e outros vão se utilizar então para que a ganância e o egoísmo. Não vamos compartilhar. Não? Então precisamos viver de acordo com os justos parâmetros da palavra de Deus. Aí sim, então é uma forma de eu poder ser uma bênção nas mãos de Deus. Se eu estiver fora dos parâmetros da palavra de Deus, eu não vou conseguir nem ser abençoado e muito menos abençoar alguém. Então, querer ser uma bênção nas mãos de Deus implica em amar a Deus. Primeiro eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Versículo bíblico muito famoso. Buscai primeiro as coisas deste mundo, depois o reino de Deus. Não, esse é alguns que invertem o versículo de ler de trás para frente. Então, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. E depois, estas todas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Não é o inverso. E amar aos nossos semelhantes com a nossa existência, com a nossa vida. De alguma forma, podemos ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Então, como ser uma bênção? Como deve ser esta vida que devemos viver para ser uma bênção nas mãos do Senhor? Então, a observação da vida de Abraão nos fornece boas orientações de como devemos proceder para ser uma bênção nas mãos de... Desculpa. Aqui, agora vai bem uma aguinha. Começou a chegar o verão. Desculpe. Então devemos, observando a vida de Abraão, como eu disse, não só de Abraão, acima de tudo a vida do Senhor Jesus. E depois dos demais, das demais pessoas relatadas na Bíblia que podem nos dar uma orientação de como servir a Deus, de como proceder para ser uma bênção nas mãos de Deus. Então, pela prática da nossa fé, foi o que ele fez. Então, acima de tudo, a prática da nossa fé em Deus. Isso poderemos ser bênçãos na mão do Senhor se confiarmos nele. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer e tem que confiar que ele existe e é o galardoador, aquele que dá a recompensa a cada um. E pelo amor ao nosso próximo. Se preocupar com as necessidades do nosso próximo. Não é se preocupar com a vida do nosso próximo, não.
Cuidado com a palavra. Não? Então, com as necessidades, com as carências do nosso próximo. Não é necessidade física, principalmente as necessidades espirituais, porque nós temos a palavra de Deus e dá para suprir as necessidades. Nós temos a palavra de Deus que dá para suprir todas as necessidades espirituais de todos. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, se nós a temos, nós temos que proclamar ela para abençoar outros com a palavra de Deus. Então, vamos ter, de alguma forma, de sair da nossa zona de conforto em alguma área da nossa vida. Sempre temos que, na prática da nossa fé e no nosso amor ao nosso semelhante, nós vamos ter que, muitas vezes, nos esquecer, vamos dizer assim, daquilo que era o mais importante para nós e também atentar para aquilo, nos privar, muito grato, nos privar de alguma coisa, para que possamos, então, servir a alguém. A fé em Deus também exige de nós ações importantes, como quais são os nossos valores? Depende, continua com os valores do mundo, aí essa pessoa vai estar deficiente na sua fé em Deus, porque eles têm ainda os seus valores, os valores do mundo, como valores predominantes na vida. Quais são as nossas prioridades? Buscar primeiro o reino de Deus? Amém. Aí está correto. A nossa fé em Deus cada vez mais vai crescendo. Como anda a nossa obediência e a nossa submissão a Deus? É o que nós vemos no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 18, que diz, aquele que tem a sua Bíblia pode conferir: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porquanto obedeceste à minha voz. Então, foi pela obediência de Abraão e também pela nossa obediência que nós poderemos abençoar outros. Então, Abraão foi obediente e na descendência dele, ele, através dessa descendência que nós chamamos filhos de Abraão. Por quê? Porque foram abençoados por causa da obediência à voz de Deus, assim como a desobediência à voz de Deus de Adão, nós sabemos quais foram as consequências a todos os homens. Então, qual é a nossa escolha? Obedecer ou não à voz de Deus? Para sermos uma bênção também, devemos olhar para os outros com o olhar de servo, não de querer tirar alguma coisa dele, que é o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 9, que diz: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, o que vê com bons olhos, olhando ao necessitado, mas não fala para ele, passa amanhã que hoje não tem nada. Ele tem que ter o discernimento de ver que aquela pessoa é uma pessoa necessitada do pão, pão físico. Mas também tem que ter discernimento daquele que não vem pedir pão à porta dele, mas esta pessoa tem uma outra necessidade, que é uma necessidade espiritual. E aí também que possamos repartir o pão da vida a todo aquele que se achega até nós. Uma forma também de ser uma bênção nas mãos do Senhor. Porém, se desejamos ser abençoados e receber bênçãos de Deus apenas para benefício próprio, por isso que eu disse, porém, no entanto, todavia, se nós desejamos ser abençoados e receber bênçãos de Deus apenas para benefício próprio, isso vai revelar
o oculto egoísmo do nosso coração, que está oculto dentro de nós mesmos e muitas vezes nós nem percebemos, quando nos esquecemos do nosso próximo. Então, isso, ele pensa só em obter algum benefício quando vê o próximo. Ou quando vê o próximo, se esquece de que ele é o próximo. Como nós vimos naquela passagem que Jesus então fala sobre aquelas pessoas que passavam, sobre aquele homem que tinha sofrido um assalto e que cada um passava e não atentava para a necessidade dele. Até que passou, então, um samaritano, que era o menos provável, que daria, então, atenderia às necessidades daquele homem. Então, veja que isso revela o oculto egoísmo que havia dentro do coração daquelas pessoas que passaram no caminho para Emaús. Ô, irmão, perdoa, Senhor Jesus. Não, irmão, caminho para Emaús. O samaritano não estava no caminho para Emaús. De vez em quando sai uma piada evangélica no nosso meio. Então, quando nós temos um caráter de generosidade abençoadora, como de Cristo Jesus, porque em tudo ele teve esse caráter de generosidade, lembrando-se que Jesus foi homem. A irmã amigo já vai procurar lhe corrigir. Então, quando temos esse caráter de generosidade abençoadora, como de Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo para abençoar todos, porque ele morreu por todos, por toda a humanidade, então poderemos então ser usados por Deus para ser uma bênção para aqueles que estão próximo ou distante de nós. Muitas vezes, pessoas nos procuram e estão do outro lado do hemisfério. Não estão aqui próximos, vivendo aqui na vizinhança, e nem em uma outra cidade ou num outro estado, mas às vezes até mais distante. Então temos que sempre nos estar atentos para as necessidades dessas pessoas. Como comentou o irmão Melvin sobre esse irmão que com certeza vai enfrentar dificuldades financeiras. É uma cultura completamente diferente da cultura do nosso país, ou mesmo deste país aqui, e que dificuldades financeiras sempre ocorrem. Então, temos que sempre estar atentos às dificuldades financeiras do nosso semelhante. Podemos concluir desta pequena e breve meditação. Achou, irmã? Sim, me aparece. Opa. Ressuscitou. Não, esse é outro. Eu quero saber da parábola do bom samaritano. Mas não é lá de... Conclusão. Nós somos mais que abençoados e Deus nos chama para sermos uma bênção para outros. Não ter o desejo de ter algo melhor. Já temos, mas queremos ter algo melhor. Para quê? Para aparecer? Não. Não é o propósito que o Senhor deseja no nosso coração. Então, ter algo melhor para poder abençoar outros, com certeza o Senhor dará aquilo que você pede ao Senhor. Mas, se é para benefício próprio, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, porque para Deus nada é impossível, mas dificilmente nós receberemos do Senhor aquilo que nós queremos para benefício próprio. E que também o Senhor pode usar para benefício de outros. Isso eu não tenho dúvida. Ainda que eu peça para benefício próprio, mas o Senhor transforma, ele vira a história, ele vira o placar, ele vira tudo. Tudo ele pode. Então, até aquilo que é para benefício próprio, o Senhor faz para benefício de outros. Eu creio e sou testemunha disso.
Então, a nossa prioridade também não deve estar apenas na obtenção das bênçãos de Deus que queremos ter. Não é a bênção de Deus que eu quero ter. Claro, não tem nada demais. Eu disse a nossa prioridade. Ter algo melhor? Sim. Ter um propósito de ter algo melhor? Sim. Isso não é pecado? Com certeza não. Mas que essa prioridade não deve estar baseada apenas, estruturada apenas na obtenção de bênçãos que Deus quer que eu quero ter. Que Deus, vou pedir a Deus aquilo que eu quero ter. Não. Mas também deve ser baseada em ser também para poder sermos o que Deus quer que nós sejamos. Ou seja, essa nossa obtenção das bênçãos de Deus deve ser para poder sermos o que Deus quer que nós sejamos com aquela bênção que estamos pedindo. Então, vou pedir algo para Deus. Ele sabe e conhece se aquilo é para a honra, louvor e glória do nome dele acima de tudo, e se também era para abençoar outro. Se for para abençoar outros, eu creio firmemente que o Senhor, com certeza, confirmará o desejo do nosso coração. Mas se não for para abençoar outros... Amém. E, finalizando, então, compartilhe com outros das bênçãos de Deus que você recebe dele. Isso é para edificação do corpo da igreja. Sendo assim, também um canal abençoador para todos ao nosso redor. Então, eu compartilho com os outros das bênçãos de Deus, contando, porque essa palavra pode significar duas coisas, compartilhar. Compartilhar, eu posso contar aos outros das bênçãos que Deus tem me concedido. O nome do Senhor vai ser glorificado? Com certeza. Oh, glória a Deus, aleluia, você recebeu isso. E agora, vai fazer o que com isso? Então, essa resposta é o que eu disse. Sendo assim, nós podemos ser um canal abençoador para outros ao nosso redor. Então, o que podemos fazer? Buscar a Deus em oração para saber como eu e você podemos ser uma bênção para outros. Por isso que em Gênesis capítulo 12, versículo 3, o último versículo desta meditação, está escrito, Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Graças a Deus. Então, eu abençoarei os que te abençoarem. Então, tem que ser alguém, tem que abençoar alguém. E alguém tem que ser abençoado por alguém. Então, esta é deve ser sempre o nosso objetivo, de querermos ser bênçãos de Deus, nas mãos de Deus, e que seja sempre o desejo do nosso coração, esta alegria de poder compartilhar a palavra de Deus, que é a bênção maior que eu posso entregar para qualquer pessoa. É a salvação e a vida eterna que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e não há outro. Amém. No nome de Cristo Jesus, nós agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Vamos orar juntos. Como eu vou ler agora, irmão? Então, a semana próximo domingo teremos então a nossa reunião, o nosso culto de dia de Pentecostes. A igreja japonesa então fará pela manhã um culto voltado ao acontecimento do Pentecostes no livro de Atos, e também faremos então na nossa reunião algum comentário sobre este assunto, um texto sobre esse assunto. E se houver algum irmão desses que aqui estão presentes, infelizmente aqueles que não estão presentes
aqueles que nos veem pela internet e não poderão dar o seu testemunho, mas aqueles que estão conosco e aqueles que puderem estar conosco diretamente através desta live, que o Senhor toque no coração de cada um, que possa dar um curto testemunho de salvação. Não é testemunho de outras bênçãos, não é um testemunho próprio para a oportunidade que nos concederá o Senhor de no próximo domingo estarmos reunidos. Amém? Ó Deus justo, santo e bom, te agradecemos. Maravilhoso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Deus Salvador, Deus Redentor, Deus Remidor, Deus Consolador. Para tudo sempre o teu nome seja engrandecido em cada uma destas vidas. Que possamos ser bênçãos em tuas santas e preciosas mãos, àqueles que estão próximos e àqueles que estão distantes. A nossa oração intercessória seja eficaz e eficiente e que o Senhor, com certeza, é aquele que fará aquilo que para o homem é impossível, mas a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Não é pela nossa oração, mas é pelo teu poder, é pela nossa fé que o Senhor pode todas as coisas. E a nossa fé agrada ao Senhor, e a nossa obediência agrada ao nosso Deus. No nome de Cristo Jesus te agradecemos por esta oportunidade preciosa desta noite. Fica com cada um desses teus filhos, abençoando esta semana que se inicia, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós, desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe pela vossa paciência de estarem conosco em mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.